Meus cumprimentos. O tema hermenêutica bíblica. Hermenêutica, substantivo feminino, ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das Sagradas Escrituras. Interpretação dos textos, do sentido das palavras. Então, hermenêutica. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmos 25, 4. Hermenêutica bíblica é a disciplina acadêmica que estuda os princípios da interpretação da Bíblia, enquanto uma coleção de livros sagrados. A hermenêutica bíblica abrange a relação dialética de extrair significados dos textos bíblicos com a realidade histórica. Repetindo, a hermenêutica bíblica abrange a relação dialética de extrair significados dos textos bíblicos com a realidade histórica. Então, hermenêutica é a disciplina acadêmica que estuda os princípios da interpretação da Bíblia. Quer dizer, a ciência da interpretação. A hermenêutica bíblica utiliza-se de princípios comuns aos demais tipos de hermenêutica e foi ela a inspiradora da hermenêutica jurídica e da hermenêutica filosófica. O principal objetivo da hermenêutica bíblica é o de descobrir os sentidos possíveis que um texto bíblico produz, que um texto bíblico tem. Além do fator de separação pessoal entre o leitor atual e o horizonte dos autores originais, há outras barreiras para a compreensão. Os livros da Bíblia começaram a ser escritos por volta do século VIII a.C. e os últimos e mais recentes foram escritos no início do século II depois de Cristo. Assim, nessa biblioteca sagrada há gêneros textuais diversos, diferentes visões de mundo, uma pluralidade de contextos culturais no período de composição, cada época com a sua cultura, com os seus conhecimentos. Além da distância de tempo, há diferenças de idioma. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Originalmente, hebraico, aramaico e grego. Os povos bíblicos conviveram em um cadinho de diferenças, assimilando elementos das culturas cananeias, mesopotâmicas, persas, egípcias, helenísticas e romanas. Muitas e muitas culturas, e de diferentes níveis: cananeias, mesopotâmicas, persas, egípcias, helenísticas e romanas. Então, da velha Grécia e da velha Roma. Nos estudos bíblicos, a interpretação é obtida através da exegese. Tipicamente, os seguintes passos são empregados: leitura inicial do texto, leitura dos textos circundantes, exame de palavras, termos nas línguas originais, consulta às obras de referência sobre o contexto histórico e social, análise das fontes textuais e do contexto histórico e social. A prática da interpretação bíblica começou dentro da própria Bíblia, quando algum autor referenciava outras partes das Escrituras.
Originalmente, no período bíblico, predominava a interpretação cultica, canônica ou cultual, muito das vezes com conotações de profecias. Mais tarde, no nascente judaísmo e cristianismo, surge uma combinação de uma visão historicista e alegórica das Escrituras. No Renascimento, em torno de 1500 para frente, aparece uma abordagem filológica, da qual resultou em novas interpretações, inclusive na Reforma e na Contra-Reforma. No Iluminismo, surgem duas abordagens hermenêuticas racionalistas. O advento de novas ciências, a arqueologia, a linguística, a antropologia, a crítica literária, a semiologia, a hermenêutica bíblica passou a valorizar as leituras contextuais. Homilética é o estudo da composição e exposição do discurso religioso. Ela pode ser definida como o estudo da análise, classificação, preparação, composição de sermões. Hermenêutica é a filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da interpretação quanto à prática e treino de interpretação. A hermenêutica moderna ou contemporânea engloba não somente textos escritos, mas também tudo que há no processo interpretativo. Isso inclui formas verbais e não verbais de comunicação, assim como aspectos que afetam a comunicação, como proposições, pressupostos, o significado e a filosofia da linguagem e a semiótica. Exegese é uma interpretação ou explicação crítica de um texto, particularmente de um texto religioso. Em exegese bíblica, a expressão sensus plenior é usada para descrever um sentido mais profundo do texto, desejado por Deus, mas não claramente pelo autor humano. Contrapõe-se ao sentido literal. Exemplo de estudo e interpretação. A cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro. Jesus vai até a casa de Pedro e viu a sogra dele acamada com febre alta. Jesus viu a sogra de Pedro acamada com febre alta. Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. São 3 episódios semelhantes, no todo em diferentes partes, pois escritos com grande diferença de tempo, cerca de 10 anos entre um texto e outro. Mateus 8, 14 e 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Estou repetindo porque é importante para fixação da aprendizagem. Em Marcos 1, 29 e 31. E logo saindo eles da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Na primeira, Jesus a viu e tomou-a pela mão. Aí agora eles falaram dela para Jesus. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Era no singular, agora já está no plural, servi-los. Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com febre muito alta. Quem está falando é o médico Lucas. Ela estava com febre muito alta. Não diz que ardendo em febre.
e rogaram por ela. Ainda confirmando o pedido de Marcos, pediram por ela. E Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu. Olha o verbo. Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E a febre a deixou. Essa frase, a febre a deixou, é a mesma nos 3 evangelistas. No texto de Lucas, Jesus repreende a febre. Olha bem o verbo, repreender. E ela, levantando-se, logo servia-os. Mateus. E Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra de Pedro acamada, ardendo de febre. Aproximou-se dela e tomou-a pela mão. A febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Marcos. Saindo eles da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E logo lhe falaram dela. Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Lucas, médico. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma, com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Jesus repreendeu a febre, e ela, levantando-se logo, servia-os. Diferenças. Em Mateus, as personagens citadas claramente são Jesus e a sogra de Pedro. Depois de se levantar, ela passou a servi-lo, singular. Em Marcos, as personagens diretamente citadas são Jesus, Tiago, João, Simão, André e a sogra. Eles falaram a Jesus sobre a sogra de Pedro. Em Lucas, que era médico, a febre era muito alta. Embora não sendo citados nominalmente, os discípulos rogaram por ela. E Jesus repreendeu a febre. O verbo repreender dá a ideia de direcionamento a uma pessoa. Termina servi-los no plural. Mesmo texto nos 3 evangelhos. E a febre a deixou. O verbo deixar significa ter decisão. O poder de fazer ou não fazer de uma pessoa ou de um animal. Exemplo. Pessoa, Teresa deixou. De animal, o gato deixou. A febre a deixou, determina uma saída, uma fuga. Podemos entender perfeitamente que a febre estava sendo causada por um espírito obsessor, que não poderia permanecer com a ação de Jesus, que tomou a sogra de Pedro pela mão. No caso de pedir e rogar a Jesus pela sogra de Pedro, temos aí um ato perfeito de caridade. Não é só de gentileza. Em verdade, um ato de amor que teve imediatamente a decisão de Jesus. Livrar a sogra de Pedro da obsessão, ou seja, afastar o espírito que a prejudicava. Podemos encontrar 2 significados na ação da sogra de Pedro depois de se levantar. Passou a servi-lo no singular e passou a servi-los no plural. No singular, servir a causa de Jesus. Servir a Jesus, ação cristã. No caso dos apóstolos, servir alguma coisa aos visitantes como uma boa dona de casa. Um texto riquíssimo para muito estudo em busca de variadas interpretações. Quem, com quem, de quem, o que, para quê, de onde, para onde, como, quando, quanto, por quê e para quê. Estado civil de Pedro, casado. Pedro tinha sogra. Estado civil de Pedro, homem casado, porque Pedro tinha sogra.